Torcedor cruzeirense, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, o seu canal de notícias sobre o Cruzeiro. Prepare-se porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente os rumos do nosso cabuloso para esta temporada. E atenção, isso não é especulação, são informações que acabam de estourar e estão deixando a nação azul completamente agitada. Antes de começarmos, respire fundo, porque o nome que vou falar agora tem feito o coração de muito cruzeirense acelerar nas últimas horas. Estamos falando de Caio Jorge. Sim, o nosso camisa que se tornou uma das maiores revelações do futebol brasileiro recentemente. Você sabia que o Caio Jorge tem sido alvo de investidas milionárias? Pois é, e quando eu digo milionárias, estou falando de valores que podem fazer qualquer torcedor ficar de queixo caído. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa novela toda, preciso que você entenda a dimensão do que está em jogo aqui. Estamos falando de um dos jogadores mais valiosos do elenco atual, alguém que demonstrou qualidade técnica, faro de gol e capacidade de decisão em momentos cruciais. Lembra daquele gol contra o Atlético Mineiro? Aquela comemoração que fez a toca da raposa tremer? Pois então, aquele momento foi apenas um vislumbre do potencial que esse atleta carrega. Agora me diga uma coisa, você venderia um jogador que tem tudo para se tornar ídolo do clube? Pois é exatamente essa questão que a diretoria do Cruzeiro está enfrentando neste momento. E não pense que estamos falando de propostas pequenas ou de clubes sem expressão. Não, não. Estamos falando de um dos maiores times do Brasil, um verdadeiro gigante que está disposto a abrir os cofres para levar o nosso atacante. Mas aqui vem o detalhe que vai deixar você ainda mais intrigado. A diretoria cruzeirense não está aceitando qualquer proposta. E quando digo qualquer proposta, é porque realmente os valores envolvidos são surreais. Imagine a seguinte situação. Um clube chega até você e coloca na mesa uma oferta que poderia resolver diversos problemas financeiros, que poderia fortalecer várias posições do elenco, mas em contrapartida você perderia uma das suas principais peças ofensivas. O que você faria? Venderia pensando no coletivo ou manteria o jogador apostando no potencial de conquistas? Essa é a decisão que está tirando o sono dos dirigentes celestes neste exato momento. E tem mais, a proposta não envolve apenas dinheiro vivo. Há jogadores sendo oferecidos, atletas de renome que poderiam agregar ao nosso elenco. Mas será que vale a pena? Será que trocar uma peça que está encaixada, que conhece o sistema de jogo do técnico Tite, que já conquistou a torcida, por um atleta que precisaria de adaptação é realmente a melhor escolha? São questões complexas que vão muito além do aspecto financeiro. Falando em valores, prepare-se porque os números que vou revelar agora vão fazer você entender a dimensão dessa negociação. Estamos falando de uma proposta inicial que chegou aos cofres do Cruzeiro na casa dos 24 milhões de euros. Você consegue imaginar quanto isso representa em reais? Estamos falando de aproximadamente 155 milhões de reais. Parece muito, não é mesmo? Mas espere, porque a diretoria azul olhou para essa oferta e disse, não é suficiente. Isso mesmo que você ouviu. O Cruzeiro recusou uma proposta milionária vinda do Flamengo, o clube interessado que mencionei anteriormente. O time carioca colocou na mesa esses 24 milhões de euros, mais a inclusão do atacante Everton Cebolinha na negociação, além de 10% de uma futura venda do Caio Jorge. Parece uma proposta interessante, certo? Mas a nossa diretoria tem uma visão diferente sobre o valor do nosso atacante. A posição oficial do Cruzeiro é clara e direta. Caio Jorge não sai por menos de 50 milhões de euros. Sim, você ouviu corretamente. 50 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 324 milhões de reais na cotação atual. É quase o dobro do que foi oferecido inicialmente. E isso mostra o quanto a direção do clube valoriza o jogador e acredita no seu potencial de valorização ainda maior. Mas vamos aos detalhes que tornam essa negociação ainda mais complexa e fascinante. O Flamengo não está disposto a desistir facilmente. O clube carioca avalia Cebolinha internamente em 8 milhões de euros, o que faria a proposta total chegar a 32 milhões de euros. Entretanto, o Cruzeiro discorda dessa avaliação, especialmente considerando que o atacante está no último ano de contrato com o rubro-negro. Como aceitar um jogador por um valor superestimado quando ele pode sair de graça daqui a alguns meses? O interessante é que Cebolinha realmente interessa ao técnico Tite. O comandante gostaria de ter mais opções no setor ofensivo, e o ex-jogador do Grêmio vivia um ótimo momento antes de se lesionar. O próprio atleta estaria interessado em buscar novos ares onde teria mais oportunidades de jogo. Mas será que isso é suficiente para convencer a diretoria cruzeirense a aceitar a negociação nesses termos? Aparentemente não. Outro nome que surgiu nas conversas é o de Luiz Araújo.
O meia-atacante, em São Paulo, seria do interesse do Cruzeiro, mas existe um problema. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, confia plenamente no jogador e não quer liberá-lo. Mesmo tendo perdido espaço como titular no final da temporada, Luiz Araújo ainda é visto como peça importante para os planos rubro-negros em 2026. E por que o Flamengo está tão interessado assim no Caio Jorge? A resposta está na carência que o clube carioca tem na posição de centroavante. Pedro, o titular do setor, sofreu com lesões ao longo de toda a última temporada. As alternativas não se mostraram à altura, e coube ao veterano Bruno Henrique assumir a responsabilidade em diversos momentos. Para o Flamengo, Caio Jorge seria a solução perfeita. Jovem, com apenas 25 anos, artilheiro do Brasileirão em 2025, e que se encaixaria perfeitamente na política de rejuvenescimento do elenco que José Botto está implementando. A questão é: o Cruzeiro está disposto a facilitar a vida de um concorrente direto? Vender um dos seus principais atacantes para um rival que disputa as mesmas competições não parece fazer muito sentido estratégico, não é mesmo? E é exatamente por isso que a diretoria celeste colocou um preço tão alto. Se o Flamengo realmente quer o jogador, terá que fazer um esforço financeiro gigantesco. Agora vamos falar de outro assunto que também está movimentando os bastidores da Toca da Raposa, mas que tem um tom completamente diferente. Enquanto discutimos a possível saída de um jogador por valores astronômicos, também precisamos falar sobre despedidas que acontecem de forma mais silenciosa, mas não menos significativas para quem viveu intensamente as cores do clube. O dia 31 de dezembro de 2025 marcou o fim de um ciclo importante para um atleta que passou 9 anos defendendo o Cruzeiro. Estamos falando de Everton, o zagueiro de 22 anos que não teve seu contrato renovado e decidiu se despedir publicamente do clube que o formou. Cria da Toca da Raposa, o defensor chegou a Belo Horizonte ainda muito jovem, com apenas 13 anos, vindo de Goiás em busca do sonho de se tornar jogador profissional. A despedida aconteceu através das redes sociais, onde o Everton publicou uma sequência de fotos que contam sua trajetória vitoriosa nos tempos de base e escreveu uma mensagem emocionante de agradecimento. As palavras do jogador refletem gratidão e reconhecimento pelo clube que lhe deu todas as condições de evoluir como atleta e como pessoa. Foram 9 anos de vínculo com a instituição, anos de aprendizado, de conquistas nas categorias inferiores e de realização de sonhos. Pela equipe profissional do Cruzeiro, o Everton disputou 16 jogos oficiais, distribuídos entre as temporadas de 2021, 2022 e 2024. Embora não tenha conseguido se firmar como titular absoluto, o zagueiro sempre demonstrou profissionalismo e dedicação quando foi chamado para defender a camisa estrelada. Cada minuto em campo representou a concretização de um sonho que começou lá atrás, quando ainda era apenas um garoto deixando sua terra natal para tentar a sorte na capital mineira. Durante o ano de 2025, o Everton teve experiências importantes que certamente contribuíram para seu desenvolvimento. Primeiro, defendeu o Betim no Campeonato Mineiro, onde teve a oportunidade de ganhar mais minutos e experiência competitiva. Depois, foi emprestado ao Vila Nova, clube goiano onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi lá que o defensor conseguiu maior sequência, atuando em 19 partidas, marcando um gol e dando uma assistência. O desempenho no Vila Nova foi suficiente para que o clube goiano demonstrasse interesse em manter o zagueiro. Tanto que já existe um acordo encaminhado que deve vincular o Everton ao time de Goiás até 2027. É uma nova fase na carreira do jovem defensor, uma oportunidade de ter mais protagonismo e de mostrar todo o potencial que foi desenvolvido ao longo dos anos na Toca da Raposa. A saída de Everton representa o fim de um ciclo, mas também o início de outro. É assim que funciona o futebol, especialmente para jogadores formados nas categorias de base. Nem todos conseguem se estabelecer no time principal do clube que os formou, mas isso não diminui a importância da formação recebida e das experiências vividas. O Cruzeiro cumpriu seu papel de formar um atleta profissional, de dar a ele as ferramentas necessárias para competir em alto nível, e agora o Everton segue seu caminho levando consigo todo o aprendizado adquirido. As despedidas fazem parte do futebol tanto quanto as chegadas e as renovações. Enquanto alguns jogadores deixam o clube, outros chegam, outros permanecem, e é esse movimento constante que mantém o elenco vivo e competitivo. O importante é que cada atleta que passa pela Toca da Raposa leve consigo boas lembranças e sentimento de gratidão, assim como demonstrou o Everton em sua mensagem de despedida. Mas voltando ao assunto principal que está incendiando as conversas entre os torcedores cruzeirenses, a novela envolvendo Caio Jorge está longe de terminar. O Flamengo demonstrou interesse concreto, fez uma proposta robusta que foi recusada, e agora precisa decidir se volta à carga com uma oferta ainda melhor ou se desiste da contratação. Do lado do Cruzeiro, a posição está clara: 50 milhões de euros ou o jogador fica.
Essa postura firme da diretoria demonstra planejamento e visão de futuro. Não adianta vender um ativo importante por um valor abaixo do que se considera justo apenas para fazer caixa no curto prazo. O Caio Jorge tem potencial para valorizar ainda mais, especialmente se continuar performando em alto nível e ajudando o Cruzeiro a conquistar títulos importantes. Manter o jogador pode significar ter um trunfo fundamental na busca por glórias dentro de campo. Além disso, existe todo um aspecto emocional envolvido. A torcida do Cruzeiro já se identificou com Caio Jorge. O atacante mostrou raça, determinação e principalmente eficiência quando entrou em campo. Gols importantes, comemorações marcantes, entrega total em cada jogada. São características que fazem um jogador conquistar o coração da torcida rapidamente. Vender um atleta nessas condições exige muito mais do que apenas uma boa proposta financeira. O técnico Tite também tem papel fundamental nessa decisão. O comandante conhece bem o potencial de Caio Jorge e certamente não gostaria de perder uma de suas principais opções ofensivas justamente no momento em que o time está se estruturando para uma temporada de desafios importantes. A opinião do treinador pesa, e muito, nas decisões da diretoria sobre manutenção ou venda de jogadores do elenco. Enquanto essa situação não se resolve, os torcedores do Cruzeiro vivem em constante expectativa. Cada notícia nova sobre a negociação gera debates acalorados nas redes sociais, opiniões divergentes, análises detalhadas sobre prós e contras. É o futebol movimentando paixões, fazendo com que milhões de pessoas acompanhem cada detalhe de uma possível transferência como se suas próprias vidas dependessem disso. E você, torcedor cruzeirense, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Venderia o Caio Jorge por 50 milhões de euros ou manteria o jogador apostando em conquistas dentro de campo? Aceitaria Cebolinha como parte da negociação? Acredita que o Flamengo vai voltar com uma proposta melhor ou vai desistir da contratação? São questões que só o tempo responderá, mas que desde já merecem sua reflexão e análise. O que posso garantir é que o Diário da Raposa continuará trazendo todas as informações em primeira mão sobre esse e todos os outros assuntos envolvendo o nosso Cruzeiro. Estamos aqui diariamente para manter você informado sobre tudo o que acontece na Toca da Raposa, nos bastidores, nas negociações, dentro e fora de campo. Então não perca tempo e se inscreva agora no canal Diário da Raposa. Ative o sininho das notificações para receber alertas toda vez que postarmos um novo vídeo com as últimas novidades do Cabuloso. E não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre essa possível venda do Caio Jorge para o Flamengo. Você é contra ou a favor? Acha que o Cruzeiro está certo em pedir 50 milhões de euros? Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto que está deixando a nação azul dividida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.